mesmo com o stereozão aberto no máximo, não vai. Porque fala galera do canal, aqui quem fala um som. Gente, hoje eu vou estar querendo falar um pouco sobre a utilização de mid-side EQ, ou seja, quando você está equalizando as partes do lado do sinal, principalmente em relação a bases e em questão de sinais mono. E por que eu quero falar isso? Porque é uma parada que eu acho bem importante. Acontece que existe um conceito geral que é ensinado, que até eu mesmo já falei sobre isso no canal, que bass tem que ser mono. Mas como produção musical é uma parada muito aberta à experimentação, tem formas de você quebrar certas regras utilizando certos processos aqui. De vez em quando você encontra um som tipo esse bass aqui, que ele é muito rico em geral, e que se eu deixar ele completamente em mono, lembrando que isso aqui é o Ozone Imager, é um plugin gratuito da iZotope. Vamos lá. Ele só não soa tão bem quanto se ele tivesse sem estar em mono. Eu posso provar que ele está em mono aqui para vocês utilizando o Pro Q3, tá? Eu posso deletar esse ponto aqui, mostrar o stereo placement, botar no side, tá? Faça um corte assim bem profundo e você vê que se eu vier aqui com as frequências, ó, no caso, eu só tô isolando o que está sendo cortado. Então vocês veem que tem uma certa vantagem de ter um som cortado, né, um som no meio. Só que acontece que, no caso de algumas músicas, como essa, por exemplo, que eu estou trabalhando, o que acontece é o seguinte: você não tem uma boa presença de outros instrumentos que possam preencher esse espaço lateral aqui no normal, tá ligado? Pro sinal. E você precisa utilizar, assim, musicalmente, de alguns elementos que possam preencher essa região. No caso, eu quero usar o bass. Esse bass aqui já é um bass bem rico, porque ele vem aqui do Ripple. E ele tá aqui com os efeitos, cadê os effects dele? Que é o delay dele e o próprio reverb dele, que são reverbs muito gostosos de se trabalhar com. E acontece que eu não quero abrir mão de ter esse sinal esculachado. Ou seja, eu quero que tenha frequências de mid-side no meu bass. Eu não adianta cortar tudo. Tem gente que fala corta tudo. Não precisa cortar tudo. Se você cortar tudo, senão fica escroto. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a gente pode cortar uma região, por exemplo. Tá escutando esse bum bum que tem aqui embaixo? Deixa eu trazer um span aqui para vocês verem o que eu tô falando. Ai. Esse vum vum que a gente tem aqui embaixo, cara, é a pior coisa que pode ter para produção musical. Esse aqui, ó. Isso aqui tá nas frequências do lado do nosso side frequency. Tem isso no meio. O que acontece é o seguinte: quando a gente tá querendo utilizar realmente a equalização mid-side, é para evitar exatamente esse vum aqui, ó. Isso aqui é prejudicial para a sua música em geral. Isso aqui suja a sua música de uma certa forma. Isso aqui é o famoso efeito lama. Por isso que muitas pessoas fazem isso aqui. Vou tacar o bass aqui no mono e eu soluciono o meu problema. Certo, tá certo, não tem problema, cara, é isso. Só que o que acontece é o seguinte: você perde, ao fazer isso, você perde uma parte do seu bass, você perde uma parte da sua música, do som que você está querendo criar.
O motivo é o seguinte, nem todo mundo tá escutando isso numa caixa de som mono de uma festa. E acontece que quando a gente está mixando e masterizando música, normalmente alguns edits específicos são feitos para tocarem em sons de festa. Nem toda a caixa de som é criada igual e nem todo sistema de som é igual. A gente está acostumado a ter um sistema stereo e uma coisa dessa aqui pode acontecer, tá ligado? A gente pode deixar do jeito que tá. Quando a gente começa a usar mono para tudo, a gente tá matando uma parte das frequências. O problema de usar stereo, um sinal stereo em mono, é que exatamente a gente vai perder uma região aqui. Então, sacou? A gente não pode deixar com que isso aconteça, mas tem exceção à regra, que é o que eu tô querendo falar hoje aqui para vocês. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Eu quero o meu som aberto, ele é bonito aberto. Mas ele aberto... E se eu mudar a ordem do image? Vocês vão ver o que vai acontecer, olha só. As frequências, ó, só na lateral. Tá vendo? Mesmo com o stereozão aberto no máximo, não vai. Porque o grande X da questão é essas frequências aqui embaixo, que é o que estavam fazendo com que ela abrisse mais, ó. Já não existe. Então, você precisa botar, primeiramente, ordem de plugin faz diferença sim. Ou usar um imager, seguido de um equalizador mid-side, e você vai querer cortar essa região aqui, cara. Essa aqui é a pior região que existe. Aqui, até 400. Olha a ressonância. Olha até o correlation meter, que tá marcando negativo 1, tá ligado? De tão ruim que é essa parte. Como é que ele simplesmente ele vai de menos 1 para mais 1. Só da gente resolver isso aqui. Tanto que se eu deixar as frequências no side, você vê que o correlation meter ele volta para 0,5, ó. Aqui, tá vendo? A gente quer isso aqui 100% do tempo. Então, onde ele começar a bater um pouquinho para baixo, é onde a gente tem que deixar nosso corte. E simplesmente assim, a gente resolveu deixar um som muito aberto com o mid-side corretamente no lugar. E já que vocês estão aqui, vocês podem escutar um pedacinho. A mesma coisa pode ser dita e aplicada para esse bass aqui. Novamente, um bass bem rico. Posso fazer a mesma coisa, não tem estresse. E é importante vocês entenderem as limitações das músicas. Olha só, mesmo esquema. Tarará, tarará. Deixa eu só trocar a posição dele. Sim. Olha a frequência que tem aqui no canto. Ó, seu. Aqui, ó, 400 só. Aí foi. Instantaneamente um bass mais limpo, mas ainda bem aberto. Ah, outra coisa também, mesmo esquema, pode ser utilizado com delays e tal. Então, a equalização mid-side já ajuda a gente em vários quesitos, mas principalmente no controle dessas frequências mais baixas que existem nos cantos, é onde a gente realmente precisa prestar bastante atenção. Mas matar todo side é bom? Isso é uma boa pergunta. Se eu matar todo side, eu tô basicamente transformando a minha música em mono. Isso é uma coisa bem simples de se perceber. Por exemplo, ah, mas então você tá falando que todo side frequency é ruim? Não, eu tô falando que todo side frequency baixo é ruim. Isso aqui é um erro do meu software. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Se eu pegar um imager, vamos pegar o... Cadê aqui? Vamos pegar o Ozone Imager 2, tá? Pra gente poder ver.
Se eu vier aqui e cortar todas as frequências do side aqui no alto, vocês vão ver que essa região toda aqui vai sumir, ó. Basicamente você perde uma parte da música e você sente que ela tá vazia em geral. Isso não é uma coisa muito boa de isso acontecer. Então, a questão da gente usar o side é mais no sentido de, tipo, a gente cortar as frequências mais graves. Ou seja, ao contrário, funciona bem. Tipo, tirar o grave com side funciona muito bem. Agora, querer tirar o high com side não funciona muito bem, não. Mas a gente também tem como fazer mids, que eu posso até, não vou explicar nesse vídeo, mas eu quero que vocês entendam que mids ajudam o seguinte também. Porque, por exemplo, se eu tô cortando de um lado, significa que eu posso dar ênfase no outro, porque abriu-se um espaço. Então, por exemplo, posso fazer um bell aqui. Então, minhas frequências no meio, eu posso dar um boost de leve. E ao mesmo tempo, eu posso vir aqui e cortar o meu side. Então, digamos que eu estou cortando minhas frequências do lado aqui, nessa região. Mas essa região aqui, eu posso dar um boost no mid. Ou seja, eu cortei o meio, mas eu aumentei o mid. Só para compensar um pouco, ó. Faz isso aqui já aqui num som mais limpo. Vê só... Viu? Tem o rumble aqui embaixo. Agora eu posso fazer o meu som mais aberto ainda, sem me preocupar. Olha quanto que eu perco cortando tudo no mono. A música basicamente se encheu com muita facilidade agora. E ela se encheu bem e a gente controla ela muito bem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo. Gente, é isso. Valeu e até a próxima. Lembre sempre de fazer equalização mid-side, tá? Não adianta sair cortando tudo. Às vezes a gente quer deixar alguns instrumentos no stereo todo completamente aberto ou até com extra boost, que nem eu fiz aqui, mas a gente tem que saber controlar essas frequências que vem junto, e usar esse bass foi um ótimo exemplo, sabe? É isso, gente, valeu e até a próxima.